Uma imagem bombástica nas redes sociais deixou todos intrigados. Será verdade? Vejam só. Foi encontrada uma anaconda de 60 toneladas medindo 5,5 metros. O tamanho e a aparência da serpente são de arrepiar. Curiosamente, no mesmo local, uma baleia jubarte foi misteriosamente encontrada na selva amazônica, a 15 metros distante do mar. A Amazônia, com seus mistérios, desde enguias gigantes até serpentes ocultas, promete revelações surpreendentes. Vamos desvendar juntos os segredos que tornam esse lugar único, num território onde estar sozinho nunca é uma opção. Número 1. Grandioso abaia. Uma serpente ou uma píton? Não, trata-se de uma enguia gigante, acreditem se quiser. Ao avistar uma criatura gigantesca como essa pela primeira vez, ninguém pôde acreditar que de fato era uma enguia. Outro mistério fascinante foi como conseguiram capturar o enorme animal. Provavelmente, ficou presa em uma rede de pesca, pois não é comum deparar-se com algo assim casualmente. Já à primeira vista, esse ser impõe um sentimento de medo. Por 250 anos, os cientistas sabiam que as enguias elétricas habitavam a bacia amazônica, mas desconheciam quantas espécies estavam escondidas lá. As enguias elétricas, como o próprio nome indica, são conhecidas pela sua capacidade de atordoar suas presas, gerando eletricidade e entregando choques de até 860 volts. Felizmente para estes pescadores, a enguia não voltou à vida. Número 2. Criatura misteriosa. Todos já ouvimos falar de muitas criaturas misteriosas no rio, mas esta aqui surpreendeu a todos. Poderia ser uma grande anaconda flutuando pelo rio, mas a maneira como esse ser se aproximava do barco fez com que as pessoas acreditassem que o monstro do Lago Ness realmente existe neste rio. Relatos de um monstro habitando o Lago Ness remontam a tempos antigos. A área do Lago Ness atraiu inúmeros caçadores de monstros ao longo dos anos. Várias explorações por sonar, notavelmente em 1987 e 2003, foram realizadas para localizar a criatura, mas nenhuma teve sucesso. E vocês, o que acham disso? Deixem suas opiniões na seção de comentários. Assim, não há questões morais envolvidas, mas ainda assim é estranho. Estes são encontrados nos afluentes dos oceanos Pacífico e Atlântico, e a maioria das espécies são anádromas. Nascem em córregos e rios, migram para o mar aberto e então retornam à água doce novamente. Número 4. Colosso da Flórida. Imaginem ouvir essas vozes extremamente ameaçadoras perto de um rio no meio da noite. Então esses rapazes locais estavam indo para algum lugar de barco e avistaram um grande jacaré tentando subir para a terra. Ele possui um tamanho corpóreo massivo e pode destruir qualquer coisa facilmente. Eles decidiram mudar seu caminho, o que foi absolutamente a coisa certa a fazer naquele momento, porque quem sabe, ele poderia ter se aproximado para pedir ajuda. Número 5. Um julgamento sóbrio. Surpreendentemente, um avião que caiu foi encontrado na floresta amazônica, o qual havia partido em 1954. Mas, meu Deus, isso é incrível! Vamos verificar o interior. O pequeno avião a hélice estava entre Manaus, a capital do estado do Amazonas, e a remota cidade da selva de Barcelos quando caiu. Aqui está a asa, bem ali. Alguns caminhantes encontraram estas partes do avião enquanto exploravam a região. É extremamente raro que, após quase meio século, essas partes pareçam estar em bom estado. Eles examinaram o avião por fora e por dentro e ficaram bastante surpresos. Deixaram o local após verificarem tudo ao redor. Uau, muita gente tem vindo aqui. Número 6. Rio dos Crocodilianos. Haverá algum ser vivo que ouse mergulhar neste rio e sair vivo? Absolutamente não. Este rio fica na Índia e, à primeira vista, parece apenas mais um rio comum. Mas não é, pois há centenas de crocodilos em todo o rio. A história diz que os crocodilos vivem aqui há milhares de anos. Os moradores próximos sofreram muitos ataques, o que leva a questionar por que ninguém jamais tentou limpar estas águas. Número 7. Cobra Goliath.
Até que tamanho uma cobra ou anaconda pode chegar? 3 metros ou no máximo 4,5 metros. Mas aqui, uma câmera brasileira capturou uma anaconda de 6 metros de comprimento. A serpente gigante surgiu de um lago local, e as pessoas ainda acham difícil acreditar que uma cobra tão grande possa viver em um lago tão pequeno. Alguns dizem que esse tipo de criatura vive apenas na água, mas ela estava com fome, por isso veio para a terra. Espero que os moradores próximos a este lago estejam seguros e que as devidas precauções de segurança tenham sido tomadas para que ninguém se torne o almoço desta anaconda. Número 8. Encontro chocante. 227 kg versus 500 volts. Quem você acha que ganharia essa luta? Sim, é um crocodilo contra uma enguia. Estou falando de um dos encontros mais raros de se presenciar. Aqui podemos ver que este crocodilo estava esperando que a enguia se aproximasse para poder comê-la, mas no momento em que a pegou em sua boca, percebeu que mexeu com o oponente errado. O crocodilo pode ser visto sofrendo com a súbita descarga de corrente através de seu corpo. E todos nós sabemos quem ganhou a luta, pois ninguém jamais conseguiu sobreviver a 860 volts antes. Número 9. Criatura misteriosa. Embora geralmente acreditemos que os oceanos permaneçam inexplorados, frequentemente esquecemos dos rios, e isso certamente é algo extraordinário. Apenas olhem para o rosto ou nariz dessa coisa. Será um crocodilo com um peixe em cima ou um grande peixe estranho? Novamente, não tenho certeza do que se trata, mas o homem que testemunhou isso ao vivo provavelmente ficou assustado com esse ser naquele momento. Não temos ideia de quantas diferentes criaturas vivem nos diversos rios deste mundo. Número 10. Pesadelo subaquático. Alguns mergulhadores descobriram uma grande, imensa, gigantesca anaconda em um rio brasileiro. Parabéns a estes corajosos mergulhadores que não temeram esse gigante. Observem como eles se aproximam dele. As pessoas normalmente não conseguem chegar perto de nenhuma anaconda na superfície da terra. E lá estão eles, aproximando-se de uma grande serpente de 6 metros de comprimento na água. Talvez ela não estivesse com vontade de comer naquele momento, pois quem sabe, poderíamos nunca testemunhar algo assim, pois eles poderiam ter sido engolidos vivos por ela. Número 11. Criatura Leviatã. Esse cara realmente é destemido, porque tenho certeza de que nem todos poderiam realizar essa proeza insana. Alguns pescadores estavam explorando o rio quando viram uma grande cauda emergindo da água. Inicialmente, não tinham certeza do que era, mas este homem destemido decidiu descobrir, agarrando a longa cauda. Ele começou a puxá-la e adivinhem só o que era? Era uma anaconda gigante, imensa e comprida. Anacondas raramente são encontradas, e isso é o que torna isso um evento único na vida. Número 12. Povos isolados. Uma das perguntas mais frequentes sobre a Amazônia é se um ser humano pode sobreviver lá. Acontece que sim, podem. E aqui está um homem vivendo sozinho na floresta. Na realidade, a selva amazônica ainda abriga muitas tribos indígenas, algumas das quais são referidas como tribos não contatadas, tentando viver continuamente pelas regras da natureza, isoladas. Divididos em cerca de 400 tribos, os povos da selva amazônica vivem em aldeias fixas às margens dos rios ou como nômades no interior profundo da floresta. Como mencionei anteriormente, não sabemos quantos segredos a Amazônia guarda em toda a sua extensão florestal, pois ainda não descobrimos metade da floresta. Número 13. Rio fervente. A natureza sempre oferece mais do que podemos imaginar, porque quem diria que um rio fluente poderia estar fervendo? Esse rio localiza-se profundamente na selva amazônica em Mayuyacu, Peru. Sua temperatura pode alcançar até 93,3 graus Celsius, e qualquer ser vivo que ouse cair dentro pode estar condenado. Os cientistas ainda não têm certeza do motivo de estar tão quente, mas alguns acreditam que está fervendo devido às fontes termais e à energia geotérmica que elevam sua temperatura. Também é conhecido como o rio mais quente do planeta Terra. Muitos animais, pássaros e répteis caíram nele e foram exterminados em minutos. Algumas pessoas dizem que ele ferve devido ao calor do sol, mas ainda assim é um dos mistérios mais estranhos da Amazônia. Número 14. Palmeira ambulante. Imagine que você está sendo seguido por uma árvore caminhante. Soa louco, certo?
Talvez eu tenha exagerado um pouco, mas existem árvores que literalmente caminham, conhecidas como palmeiras ambulantes ou Socratea exorrhiza. Elas são nativas das florestas tropicais na América Central e do Sul. A árvore supostamente caminha da sombra para a luz solar, crescendo raízes na direção que deseja viajar e permitindo que as raízes antigas se levantem no ar e morram. Essas árvores são encontradas principalmente no meio da selva amazônica, e são razões para acreditar como a floresta amazônica pode ser misteriosa. Número 15. Baleia falecida. Enquanto as procuramos nos oceanos, surpreendentemente, baleias também podem ser encontradas na selva. Isso soa louco para todos, mas esta grande baleia azul encontrada na floresta da Amazônia prova isso. Uma baleia jubarte foi descoberta no meio da selva amazônica, muito longe de qualquer lugar onde você esperaria encontrar uma baleia. É a situação mais bizarra de todas. Esta carcaça, medindo 11 metros, foi descoberta bem fora de seu habitat natural, e ninguém tem ideia de como ela chegou lá. Algumas teorias foram formuladas sobre como isso poderia ter acontecido, mas são apenas teorias. Número 16. Rebojo. Um barqueiro capturou este vídeo enquanto navegava tranquilamente pela água. De repente, testemunhou alguns respingos aparecendo na água como grandes bolhas de ar. A princípio, pensou que estava sendo seguido por um grande crocodilo ou anaconda. Os locais chamam esse fenômeno de rebojo. Acontece quando rochas abaixo, que seguram ar, assim que são cobertas pela água, o ar cria bolhas gigantes, que parecem inúmeras criaturas misteriosas, sugando a água de baixo. O que vocês acham que estava na água? Deixem saber nos comentários. Número 17. Peixe vampiro. O peixe vampiro, também conhecido como peixe-piranha, é um caçador feroz que certamente nunca perde uma oportunidade de luta. Armado com enormes dentes inferiores e dentes afiados como navalhas, este peixe de aparência malévola é um residente comum da bacia amazônica. Possui dentes que estão em bainhas, como as garras de um gato. Particularmente a piranha de olho vermelho é conhecida por seu comportamento agressivo. Eles são encontrados por toda a região de baixa elevação da bacia do rio Amazonas. As piranhas têm a reputação de serem perigosas devido aos seus dentes afiados e comportamento alimentar agressivo. Isso é uma piranha legítima. Número 18. Geoglifos estranhos. Esses misteriosos geoglifos amazônicos foram construídos em florestas já alteradas. Os cientistas costumavam acreditar que esses enormes trabalhos geométricos da Terra foram construídos depois que os humanos já haviam começado a alterar a ecologia da floresta. Mas, de acordo com novas pesquisas, o propósito dessas enormes valas permanece misterioso. Eles foram criados pelo povo Nazca, cuja cultura floresceu no Peru em algum momento entre 1700 anos depois de Cristo. Embora não totalmente descobertos, os geoglifos nos contam mais sobre a civilização dos povos antigos. Número 19. Golfinhos cor-de-rosa. Os golfinhos da Amazônia, ou botos, são um dos mais incríveis residentes do rio Amazonas. Essas espécies de baleias incrivelmente únicas preferem viver em água doce e também são encontrados nas bacias do rio Orinoco, na Bolívia. Os golfinhos cor-de-rosa são famosos pelo seu grande tamanho, podendo crescer mais do que os humanos, tendo os maiores corpos e cérebros de qualquer golfinho de água doce. Existe uma lenda interessante sobre eles. Dizem que esses golfinhos se transformam em homens à noite e retornam à sua forma original no dia seguinte. Agora, tenho certeza de que é um mito sem graça, mas é apenas um dos muitos mitos sobre eles. Número 20. Cidade Perdida. No fundo da floresta, uma cidade perdida foi descoberta no ano de 2012. Certamente não era uma cidade antiga qualquer, pois os arqueólogos encontraram grandes estruturas escondidas em solo vulcânico. Eles também encontraram algumas pirâmides de formas incomuns. No topo da pirâmide, havia também uma pedra polida plana, apontando para os métodos únicos que os antigos povos usavam. A magnitude desses edifícios é o que dá à cidade o seu nome, e levou muitos arqueólogos a acreditar que esta cidade foi realmente construída por gigantes. Os cientistas também desenterraram muitas ferramentas fabricadas de tamanho grande que seriam impossíveis de serem construídas por um humano moderno. Muitas pessoas dizem que mais cidades perdidas serão encontradas no futuro próximo. Então, devemos esperar por outra mega descoberta? Deixem suas opiniões nos comentários. Número 21. Vitória Régia. A Amazônia também é conhecida como o lar das maiores criaturas. Uma delas é a Vitória Régia, uma das maiores entre todas as ninféias, com enormes pétalas que podem alcançar até 3 metros de largura e suportar o peso de uma pequena criança. Até a descrição das ninféias bolivianas em 2022, essa planta gigante era considerada a maior do mundo. Adquiriu o nome Vitória em 1837 para honrar a Rainha Vitória, que ascendeu ao trono naquele ano. Número 22. Sapo-flecha.
Este sapo parece ser um sapinho comum e minúsculo, mas é um dos sapos mais perigosos deste planeta, conhecido como o sapo flecha venenoso. Ele pode acabar com a vida de qualquer criatura viva que ouse atacá-lo. Eles mantêm o veneno dentro da pele, mas quando provocados, os sapos lançam o ataque. Outra espécie, chamada de sapo flecha dourado, possui veneno suficiente para eliminar 20.000 camundongos da face da Terra. As aparências podem enganar, não é? Número 23. Arpia. A arpia é o maior rapinante da floresta amazônica e uma das maiores águias do mundo. Embora existam populações saudáveis desta ave majestosa, são muito difíceis de serem vistas. Suas garras traseiras têm cerca de 10 centímetros de comprimento, do mesmo tamanho das garras de um urso grizzly. Como muitas outras aves de rapina, as arpias continuam trazendo galhos verdes frescos para o ninho após o filhote ter eclodido. Número 24. Esperança-folha. De fato, você não pode diferenciar a distância se é uma folha ou um inseto. As esperanças ouvem cada uma com as orelhas localizadas nas patas dianteiras. Elas apenas têm que mover as patas dianteiras para ouvir em qualquer direção. As esperanças passam a maior parte do tempo no topo das árvores, onde a maioria das folhas estão, e podem saltar até 20 vezes o comprimento do seu corpo. A grande maioria dessas espécies vive nas regiões tropicais do mundo. Por exemplo, a floresta da Bacia Amazônica é lar de mais de 2.000 espécies de esperanças. Número 25. O rei malaio. Se você mora perto do mar ou do rio, então sabe que não há nada melhor do que apreciar o pôr do sol e o nascer do sol com uma xícara de café. Esse sujeito estava fazendo exatamente isso quando colocou as pernas na água, e de repente percebeu que algo estava se movendo na água, e viu um grande e imenso crocodilo movendo-se ao seu redor na água. O chocante é que ele não está fazendo barulho algum, o que é assustador, porque sempre que alguém se aproxima deste rio, será difícil sobreviver. Número 26. Uma liberdade cansativa. Quão estranho é ver um pneu no pescoço de um crocodilo? Então, um incidente estranho aconteceu na Indonésia, quando um pneu ficou preso no pescoço de um crocodilo por 4 longos anos. Alguns locais testemunharam que ele estava sofrendo com esse problema. Decidiram ajudá-lo e chamaram as autoridades. Após uma perseguição difícil, eles conseguiram pegá-lo e tranquilizaram o crocodilo para cortar o pneu sem nenhum problema para ninguém. Após uma luta árdua, o pneu foi removido e ele foi liberado para viver livremente. Com certeza, um dos gestos mais bondosos. O crocodilo deve estar muito feliz e grato. Número 27. Insetos amazônicos. Os insetos prosperam na quente e úmida floresta amazônica porque é o lugar perfeito para eles viverem. Um dos maiores insetos é encontrado no meio da floresta amazônica. A espécie mais impressionante, o raro besouro titã, é amplamente considerado o maior inseto do mundo, com um comprimento corporal máximo de cerca de 16,5 centímetros. Se você é afligido pelo medo de aranhas, esteja avisado que a Amazônia está relativamente cheia desses fenômenos peludos. Nesta floresta, é no alto do céu onde se encontram o maior número e variedade de insetos. Número 28. Mistério oculto. Um peixe, um lagarto ou qualquer outra criatura, não importa quantas vezes vocês vejam isso, vocês não podem adivinhar o que é. Primeiro parece um peixe, mas uma cauda como a de um rato no final é estranha. Algumas pessoas dizem que é um lagarto monitor de garganta negra, mas todos nós não temos certeza. Alguém, por favor, capture o que quer que seja, sempre que aparecer diante de alguém, para que possamos ter uma ideia do que realmente é. Número 29. Centopeia amazônica. Essas centopeias são encontradas apenas na floresta amazônica brasileira. Devido à distribuição geográfica desta espécie, ela é conhecida como a centopeia gigante da Amazônia. Esta espécie de centopeia possui uma mordida venenosa e dolorosa. Elas também são conhecidas como centopeias gigantes de pernas amarelas. São as maiores centopeias conhecidas no mundo. Exemplares gigantes foram conhecidos por escalar o topo de cavernas e pendurar-se de cabeça para baixo para predar morcegos. Número 30. Lobisomem em decomposição. Um grupo de caçadores estava caçando à noite e se deparou com este estranho lobisomem no meio da floresta, que já havia perdido a vida. Parecia que outro animal o havia atacado muito agressivamente e não havia chance de sobrevivência. Não se sabe que tipo de animal o atacou, pois seu corpo estava em condição terrível. Pode ter sido um urso gigante ou talvez algo mais, mas podemos dizer que a selva não é um lugar para alguns animais também. E é isso, amigos, por hoje é só. Confira nossas outras coisas legais aparecendo na tela agora mesmo. E eu vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal.